Esse caso que nós vamos ver hoje se tornou um dos mais interessantes envolvendo desaparecimentos em oceanos. Em 4 de dezembro de 1872, um barco cargueiro chamado Mary Celeste, que carregava mais de 1000 barris de álcool, acabou sendo encontrado à deriva no meio do mar Atlântico. Esse barco foi encontrado sem nenhum estrago, com todos os barris intactos e sua tripulação havia simplesmente sumido. E os motivos não foram descobertos até hoje. Por que a tripulação havia sumido? Havia suprimentos para mais 6 meses e todas as coisas de valor também se mantiveram no navio. O navio saiu do ponto inicial da ilha de Staten, em Nova York, como destino a Gênova, Itália. A tripulação contava com 9 pessoas, incluindo a mulher e a filha do capitão do navio, Benjamin Briggs. Benjamin era um capitão extremamente experiente, a maior parte da sua vida se passava no mar, comandando embarcações. Sua tripulação contava com um dinamarquês, 4 alemães e 2 americanos, todos com uma ótima habilidade e registros em navegações marítimas. Antes de partir para a Itália, o capitão do navio conversou com David Morehouse, o capitão de um navio canadense chamado De Gratia, que inclusive faria o mesmo caminho que o Mary Celeste, com destino ao Mediterrâneo. Alguns dias depois, o navio De Gratia acaba se deparando com o Mary Celeste e ao se aproximar, a tripulação do De Gratia percebeu que o navio estava vazio, sem absolutamente ninguém, e com todos os objetos de valor ainda no barco, além dos barris ainda estarem ali, esperando a chegada de seu destino. O navio foi encontrado com a vela levantada e estava navegando na mesma rota que o De Gratia. Uma das bombas do navio não estava funcionando como as outras duas da embarcação. As únicas coisas não encontradas no barco foram a documentação e o bote salva-vidas. Após a tripulação do De Gratia levar o barco para Gibraltar, a corte do vice-almirante acabou recompensando a tripulação pelo resgate do barco. Obviamente, com o desaparecimento da tripulação, muitas dúvidas surgiram. A tripulação abandonou o barco porque eles trocariam um barco que estava em boas condições por um bote pequeno. Frederick Solly Flood, um procurador-geral que acreditava que os tripulantes do De Gratia haviam feito algo com os tripulantes do Mary Celeste, mas o mesmo acabou não conseguindo provar nada para as autoridades. Mas após a tripulação receber o dinheiro pelo resgate do barco, eles perceberam que apenas um sexto do valor do que realmente valia o barco e tudo que estava ali dentro, incluindo os barris de álcool, foram pagos à tripulação. Talvez os poderosos tenham se aproveitado ou talvez tenha se levantado alguma suspeita em cima dos tripulantes do De Gratia. E falando um pouco sobre o capitão do Mary Celeste, Benjamin Briggs, Benjamin nasceu no dia 24 de abril de 1835 em Wareham, Massachusetts, nos Estados Unidos. A sua família já tinha uma conexão marítima e não era à toa que Benjamin seguiria o mesmo caminho. Com a sua família formada por marinheiros, Benjamin acabou criando uma paixão pelo mar. E em 1862, Benjamin acabou se casando com Elizabeth Colby, que era filha do reverendo Leandro Colby. Os dois então acabam tendo 2 filhos, Arthur Spurgeon Briggs, nascido em 1865, e sua filha Sophia Matilda Briggs, nascida em 1870. Em 1871, Benjamin e seu irmão Oliver Briggs decidiram dar um tempo com os negócios marítimos, mas um homem chamado James Winchester fez uma proposta para Benjamin. James queria que Benjamin fosse capitão do Mary Celeste, que transportasse barris de álcool para a Itália, e você já sabe o que aconteceram. Diversas teorias tentaram explicar o que houve com a tripulação do barco que Benjamin comandava, mas nada até agora foi realmente explicado. Uma teoria diz que a tripulação foi atacada por piratas, mas essa teoria logo foi descartada, pois os itens mais valiosos ainda estavam na embarcação. Já que o objetivo dos piratas é atacar e saquear as embarcações, por que eles deixariam o que se interessa no barco? A segunda teoria diz que alguém no barco havia envenenado a tripulação inteira, ou porque eu simplesmente não sei. A terceira é que a tripulação havia sido atacada por alguma criatura marinha, daquelas lendas como por exemplo o Kraken, e que obviamente isso é falso, até porque o barco estava sem nenhum estrago. E essas são apenas 3 das diversas teorias criadas por pessoas que tentaram explicar o que realmente havia ocorrido naquele navio. Mas todas as teorias que eu já vi e que eu encontrei em diversas fontes não chegaram nem perto de encontrar uma solução do caso. O filho de Benjamin, Arthur, acabou sendo o único sobrevivente da família, já que também foi o único a não ir à viagem, ficando com a sua avó. O barco acabou passando na mão de várias pessoas após ter sido trazido pela tripulação do De Gratia. Mas em 1885, o barco acabou batendo na costa do Haiti, pois o seu último dono tentou fraudar o seguro. E esse foi o caso do Mary Celeste, um dos casos mais famosos quando o assunto desaparecimento marítimo.